Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Um prazer, uma honra poder estar com vocês neste dia que Deus preparou, neste momento que Deus preparou para nós aqui. Grupo familiar, tem sido uma bênção. E antes de mais nada aqui, quero fazer uma oração. Quero que você ore juntamente comigo, tá? Vamos pedir a bênção de Deus para este momento aqui, tá bom? Vamos orar? Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, ó Deus. Sim, Senhor. Pedimos, ó Pai, a tua bênção, Pai, neste momento que é um momento de aprendizado da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que estarão assistindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos e queremos declarar que as portas do inferno não irão prevalecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, hoje, parábola do semeador. Uma parábola maravilhosa. Então, eu quero que você aí, tá? Interaja com a gente, compartilha aí com a gente aí, aqui os nossos comentários, tá bom? Manda pra gente e a gente vai aqui aprendendo um pouquinho, tá bom? Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, morrendo de saudade de vocês. Vou dizer aqui com todo amor e todo carinho que realmente eu tô ansioso pelo dia 18, tá chegando, então vão se preparando aí, entendeu? Que eu creio que será uma bênção o nosso retorno lá para nossa casa, em nome de Jesus. Mas por favor, continue nos acompanhando pelas lives, tá? Vai compartilhando, separa aí a sua cadeira, seu caderno, a sua caneta aí, para ir anotando, que no decorrer desse ensino de hoje eu tenho umas perguntas para fazer para vocês, tá? Então, aguardo vocês aí, vão participando. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É motivo de muita alegria estarmos aqui. Mais uma terça-feira, então... É uma honra, é um privilégio. Então, precisamos de todos vocês estarem nos ajudando, colocando o seu ponto de vista, interagindo. É muito importante porque dinamiza isso e faz isso aqui fazer todo sentido. Então, que a graça de Deus, o poder de Deus esteja sobre a sua vida. E vamos tocar o barco aí. Gente, ó, nós pegamos uma sequência aqui falando sobre parábolas, tá? Hoje nós queremos falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador se encontra em todos os evangelhos, tá? Se encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas, né? Então, assim, é de grande ensinamento, de grande aprendizado, tá? E nós queremos compartilhar ela com vocês nesta noite. Então, aí, se você puder, pegue sua Bíblia aí para você estar acompanhando, tá bom? E interaja com a gente, tá? Interaja com a gente, tá bom? Então, assim, eu quero ler aqui a partir do versículo 4, olha o que diz. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus quando todos estavam reunidos. Ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Né? Aí o versículo 9 em diante... Os discípulos queriam entender e questionaram Jesus. Jesus, explica pra gente aí, o que o senhor está querendo dizer com isso, né? Aí Jesus diz aqui, ó, a partir do versículo 10: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso não creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem.
Porém as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caírem em terra boa são aquelas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, porque são fiéis e produzem fruto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. O bom dessa mensagem o primeiro intuito que ela nos passa é sobre o quanto você tem da palavra de Deus em você. Qual é a sua motivação em ter comunhão com Deus através da sua palavra? A palavra do Senhor diz em Salmo 119 que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, você não consegue andar, você não consegue caminhar no meio das trevas sem uma luz. E a palavra do Senhor é essa luz. E quando Jesus proferiu essa parábola do semeador, ele deu 3 pontos, 3 tópicos incríveis sobre ela. Os 3 maus que te afastam da presença do Senhor. Primeiro, o diabo. Ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando fazer com que a gente não creia, com que a gente se afaste. Segundo, as lutas, as provações, que vêm para tentar nos abater, nos desanimar, para tentar nos fazer não crer naquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos crer. E em terceiro, os prazeres e as vontades, o sistema mundano. Todos esses 3 maus te afastam da presença do Senhor, te afastam da palavra de Deus e impeçam você de crer e você de tomar uma atitude diante do Senhor. A palavra do semeador, o começo dela, ela fala desses 3 maus. Que o semeador, ao semear, lançou as primeiras sementes que caíram em pedras, em terrenos rochosos. Cresceram e morreram porque o sol as matou, porque não tinha terra boa para elas fertilizarem. A segunda caiu entre os espinhos, e quando os espinhos cresceram, sufocaram ela. Os prazeres, as provações, os desejos, as lutas, as aflições. Você até tem ânimo e motivo para estar na igreja, para louvar, para adorar, para ouvir a palavra. Mas quando não há preparação, quando não há motivação, quando não existe dentro de você algo determinado em dizer, eu creio, eu vou continuar, eu vou prosseguir, tudo que você faz que não seja na palavra de Deus te afasta dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, é bem isso mesmo. E perceba aqui que o grande diferencial não está no semeador, porque ele foi para todos os terrenos com a mesma motivação. Então, no primeiro lá, beira do caminho, né? Caiu na beira do caminho. Sim. Depois foi lá, nos espinhos, das pedras. Então, o semeador, ele, embora ele talvez identificasse o solo, mas mesmo assim ele semeou. Uma das coisas que eu vejo aqui, que é o seguinte: a grande responsabilidade não está em Deus, em si em nós. Sim. Você é o solo. Agora, o que podemos perceber é que aquele que talvez um dia foi beira do caminho, foi um solo beira do caminho, ele pode sim ser uma terra fértil. Sim. Eu tirando por mim, eu me acho que eu já passei talvez por todas essas fases aqui. E hoje eu me encontro hoje como uma terra fértil. Então, eu acredito que o ensinamento que está colocando sobre a igreja a responsabilidade de darmos os frutos, porque a palavra foi lançada. Talvez pegou você numa época em que você não estava com a motivação correta. Sim. Você não estava com o seu foco ajustado. Os irmãos lembram no domingo, quando eu fiz a abertura do culto, na tarde do domingo eu tinha meditado sobre um texto que Deus falou muito comigo, que é lá de Isaías 32, o verso 15. Diz assim, ó: mas Deus derramará sobre nós o seu espírito, então o deserto virará
um campo fértil, Amém. e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Uma coisa aqui no texto é fato: Deus vai derramar o seu espírito, tá? Aqui está dizendo: Deus derramará o seu espírito. Agora, todos os campos vão dar frutos. O que vai fazer diferença? As terras cultivadas darão melhores colheitas. O segredo aqui está na onde? Preparação. Na preparação da terra. O problema, gente, é que muitas vezes nós somos entulhados de novas mensagens. Aliás, é do ser humano querer algo novo, querer algo mais tal, né? Mas a gente não pratica nem o simples. Verdade. Meu Deus. A gente não tem entendimento nem sobre o simples. O segredo aqui está sobre mim e sobre você, né? É nós, quer dar boas colheitas, meus irmãos? Olha aqui, Deus está falando aqui, Ele vai derramar o seu espírito. Agora você quer colher a 30, 60 e a 100? Quer colher assim? Prepare a sua terra. Então, se você identifica que hoje você está trabalhando no meio da ansiedade, sufocado, que você está se sentindo oprimido por várias situações, saia desse lugar. Se você está se achando que você está à beira do caminho, irmãos, a beira do caminho nunca foi bom para nada, né? Verdade. Se você se achando que eu estou vivendo aqui na beira do caminho, meu. Beira do caminho é só observando quem está passando. As pessoas estão passando e você está só observando. Talvez tá na igreja como um observador, né? Sim. Um simpatizante, não está com compromisso. Sim, verdade. Não, irmãos, Deus, eu acredito piamente que Deus está trazendo um tempo de responsabilidade sobre a igreja. Verdade. Meu Deus. Verdade. Fala, filho, meu semeador continua semeando, e cadê vocês? Verdade. E olha que no meio de Jesus havia muitos simpatizantes, né? Não, quer ver? Só para cortando aqui o pastor pegar. Olha aqui, irmãos, quer ver uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui no texto? Ele prega, ele conta a história para a multidão. A explicação da história só Ele para os conta discípulos. Verdade. A multidão soube do que ele queria dizer. Ouviu a história. Mas a explicação foi só para os discípulos. E ainda, quando os discípulos se deram o trabalho de perguntar. Que se não tivesse perguntado, ia ficar por ali mesmo. Pode ir, pastor. Meus irmãos, eu ia também entrar nesse raciocínio do Nil, ele antecipou aqui já, e já maravilha. Meus irmãos, eu acredito piamente. Essa parábola aqui, Edson, Nil, os irmãos que estão nos assistindo aqui, isso aqui na verdade é uma invertida. Porque o ser humano, nós, é lógico, nós temos uma tendência de esperar sempre de Deus, e não tem nada de errado nisso. Mas a gente nunca inverte os papéis como o que Deus está esperando da gente. Boa isso aí. Sabe, o que Deus está esperando da gente, na verdade aqui, como o Nil disse aqui, o semeador, ele sai a semear, mesmo sabendo que a semente que cai na beira do caminho, que cai nos meios dos espinhos, muitas vezes vai se perder naquele momento, mas ele não deixa de semear. Sabe por quê? Uma das coisas que eu vejo aqui, as oportunidades que Deus dá de mudanças. Porque Deus acredita que aquele que está na beira do caminho, muitas vezes ele está na beira do caminho naquele momento. Sim. Mas Deus sempre está dando oportunidade. Sim. Sai daí, eu estou semeando, mas sai desse lugar, sai dessa posição. Então assim, meus irmãos, aqui é de uma grande responsabilidade, não é? Sabe por quê? Que nem aqui já foi dito aqui, o negócio aqui não é o semeador, o negócio aqui é a terra. Verdade. O negócio aqui é aonde a semente está caindo. É que vai determinar se vai ter colheita ou não vai ter colheita. Preste atenção aqui, você que está nos assistindo aí. Talvez hoje é um recado de Deus para você, para nós aqui. Porque Deus não tem deixado de semear. E muitas vezes a nossa vida está sem graça, está sem cor, está sem razão, está sem motivação, está sem propósito. E muitas vezes a gente está pedindo a Deus para que Deus mude. E Deus está falando assim, as ferramentas de mudança está tudo aí. Verdade. As ferramentas de mudança eu já tenho te dado, mas está na hora de você colocar em prática.
O problema não é eu, eu não estou deixando de agir. Muitas vezes não é Deus que está deixando de agir, é nós que não estamos fazendo o nosso papel. O problema não está na semente que está sendo semeada, porque a semente está sendo semeada. Ó, veja bem, não é, Edson? Verdade. A semente que caiu na boa terra não foi uma semente melhor que as outras. Foi a mesma que caiu nas outras terras. E muitas vezes a gente pensa assim, oh meu Deus, está agindo na vida daquela pessoa ali. E não está agindo na minha. Deus está fazendo acepção de pessoas. Às vezes está ouvindo a mesma pregação, está cultuando no mesmo lugar. Uau! Né? Está ouvindo a mesma pregação, está cultuando na mesma igreja. E porque aquele está sendo livre disso, livre daquilo, abençoado nisso, abençoado naquilo, e eu não. Ó, mas que tipo de terreno você é? Uma coisa interessante, né, Edson e o Nil aqui, deixa eu já passar aqui. A parábola aqui está identificando aonde está a falha. Sim, sim. Aonde estão os erros? Sim. Ó, você viu? Caiu aqui, ó. Uma delas aqui, ó. O diabo tira a mensagem. Então o diabo, ele vem para tirar a mensagem. A outra aqui recebe com alegria, mas não tem raiz. Recebe com alegria, fica todo empolgado. Na verdade, assim, né? Fica todo empolgado, mas não tem raiz. Ó, uma das coisas, meus irmãos, se a gente não procurar se enraizar, né? Se enraizar na palavra, se enraizar onde Deus nos plantou. Às vezes a gente não dá nem tempo de se enraizar, a gente quer trocar de igreja, quer trocar de ministério, né? Quer trocar de tudo. A gente nem deixou assim enraizar, falar, não é, meu lugar não é aqui, vou para outro lugar. Verdade. Fica trocando de vaso, né? Verdade. Deus planta você num vaso, você mesmo quer ficar trocando de vaso. Você nem espera frutificar, né? Verdade. Né? Jesus esperou 30 anos para começar um ministério de 3. A gente chega hoje e amanhã a gente quer ser pregador, a gente quer ser missionário, quer ser apóstolo, quer ser tudo. Verdade. A gente não tem preparação de nada. E a gente quer, né? A gente quer fazer o que Jesus não fez. Verdade. E isso ouvindo o que ele disse, né? Que quando eu for para o Pai, vocês vão fazer as obras que eu faço e farão maiores. Só que é aquilo que o pastor acabou de falar. O diabo, gente, quando ele vem para tirar a palavra de você, ele não vem vestido de diabo, tá? Ele não vem, eu sou o diabo e eu vou tirar a palavra do meio de vocês. Não. Ele vem da maneira que você menos espera e tira aquilo que você mais precisa. Assim também, aqueles que caíram em terras de espinhos, cresceram e não teve como continuar, porque não tinham raízes fortes, não tinham raiz firme, porque não houve preparação, não se prepararam, não buscaram, não continuaram lendo a palavra, não participaram das reuniões, do grupo familiar, da escola dominical, dos cultos, né? Ficou indo de galho em galho, ouvindo uma pregação aqui, uma pregação ali, sem saber quem são as pessoas que estão pregando, apenas porque o pastor não deixou eu cantar, apenas porque não me deixou eu fazer não sei o que, não, então aquela igreja não serve para mim, e saiu. E aí, colhe aqui, colhe lá, quando venha o temporal, a tempestade, o furacão sobre você, cai, porque não tem raiz forte para suportar. Não é um pé de bambu, não é um pé de coqueiro, que vai até o chão, se inclina e volta diante de uma tempestade. Eu já passei por isso. Eu já fui assim. É aquilo que o Nil acabou de falar. Eu tenho certeza que eu fui uma daquelas sementes que caiu em terreno que a ave comeu, em terreno que o espinho sufocou, em terreno que o diabo foi lá e tirou a palavra e ele olhou para mim, dançou, boiou, até virar uma terra boa, onde a palavra vai, a terra boa, a palavra vai, cai, e aquilo que Jesus disse, uma semente só pode brotar quando ela cai na terra e morre. Sim. Ela caiu na terra, morreu, aí ela dá fruto. Então, se você ainda está vivo para alguma coisa que não seja a palavra de Deus e nem Jesus Cristo, está na hora de você morrer para aquilo que você sabe que não é de Deus. Adelaide, nossa terra sempre tem que estar fértil, pronta para receber a semente. Ô glória! Sim. Igor, um abração, viu? Deus abençoe sua vida. Tava com saudade de você aí nas lives. Tá bom? Um abração. Glória a Deus. Obrigado aí por estar conosco.
Gente, então, esse é um ponto de vista, a gente colocarmos aí como a grande responsabilidade está sobre a terra, né? Porque o semeador, como o pastor disse, independente do terreno, ele está semeando, acreditando, aqui talvez possa ser isso, é o entendimento, talvez acreditando que aquela semente, que é aquela terra que é à beira do caminho, pode sim ser uma terra fértil, aquela que está em solo rochoso, pode sim. Exatamente. Aquela que está, né, sobre o meio dos espinhos também pode ser. Então, ele está acreditando que as coisas podem se mudar, que as coisas podem transformar, né? E agora uma outra coisa também, um outro ponto de vista que nós podemos também enxergar aqui sobre a semente, que o segredo da semente, para a semente nascer e gerar, seja lá o que for, né? Seja lá o que for, ela precisa morrer. A semente, a semente, seja lá de qual fruto for, ela precisa morrer. Se ela não morrer, ela não vai gerar o fruto. Verdade. Ao qual ela foi designada. A instrução que está dentro dela, né? Seja melancia, seja lá o que for, existe uma instrução dentro de cada semente. Se ela não estiver disposta a morrer, ela não vai gerar o propósito dela. A semente do trigo, ela precisa morrer para gerar o pão. Verdade. Meu Deus. Então, o que acontece muitas vezes, nós nos colocando como semente, muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo pelo qual Deus designou para a gente, o propósito, porque nós queremos continuar na posição de semente, não queremos morrer. Amém. E Deus está falando, não, mas eu não consigo gerar fruto com semente. Verdade. A semente só por ela só, né? Precisa semente, precisa de Você vê que é uma junção de coisas, né? Não é um processo, né? Sim, verdade. Outra coisa aqui, ó, que eu falei no domingo lá também, foi uma frase que me disseram, um amigo meu me disse, que a lagarta, para ela virar borboleta, ela não precisa de um milagre, sim de um processo. Não fuja do seu processo. Verdade. Porque muitas vezes nós queremos Deus, faça um milagre. Deus, não, eu vou trabalhar com você através de um processo. É um dia a dia para gerar em você o que eu desejo. Então, meus irmãos, exige mesmo muita responsabilidade do ouvinte, muita responsabilidade da terra, muita responsabilidade da semente, né? E outra, terra preparada, a semente não brota de um dia para o outro. Sim. Terra preparada demanda tempo, demanda esforço, demanda trabalho, demanda vigilância. Tá ali em cima, todo dia indo lá, regando, vendo como tá. Se precisar mexer mais um pouco, adubar mais, para que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do tipo do fruto, é 1 ano para nascer. Se você planta um pé de laranja hoje, amanhã ele não vai dar laranja. Ele tem um processo. Se você planta um pé de limão, de cana, de abacaxi, o que for, tem o seu tempo. Tem o seu tempo determinado. É chuva, é sol, é você vigiando ali para que nenhuma traça, para que nenhum tipo de roedor, nenhum tipo de bicho que possa vir estragar as folhas. Está sempre vigilante e olhando ali. Então realmente precisa de um preparo. A responsabilidade desse texto não está no semeador. A responsabilidade desse texto está na semente, está nas pessoas que pararam para ouvir Jesus, o que ele tinha para ministrar, está nos discípulos que entenderam a explicação da parábola e não em Deus. O que Deus fornece é a semente, a terra é você. Então é você que tem que estar preparado, sou eu que tenho que estar preparado para a situação que virá na frente. Então, conforme a condição e que estiver a sua terra, é a condição que você vai conseguir dar fruto ou não. Gente, olha, e o final aqui, quando Jesus diz aqui que a semente que caiu numa boa terra é aquela que frutificou a 30, 60 e 100. Veja bem, meus irmãos, o fruto é a finalização, é a realização, é o propósito consumado. Amém. É o propósito consumado, é o fruto. A árvore, qual é o propósito dela? Dá fruto, é o propósito, ela cumpriu com todas as etapas. Então assim, ela começou e ela terminou. Preste atenção, dar frutos é um processo divino na nossa vida.
falando da videira, dá fruto. Então, o caso de dar fruto, em várias passagens Jesus cita isso. É na minha e na sua vida. Se tem uma coisa, meus irmãos, que Deus quer que nós tenhamos isso, é dar frutos. É uma vida frutífera, é uma vida produtiva. Sabe por quê? Isso traz satisfação, isso traz recompensa, isso traz bênção sobre a vida de outras pessoas. Isso traz a finalidade do nosso propósito, dá frutos. Verdade. Então assim, mas uma coisa, Edson, Nil, os irmãos que que muito me chamou a atenção aqui nessa parábola, foi que lá, a parábola, a semente que caiu numa boa terra, diz aqui, ó, são aquelas pessoas que ouvem, e tem uma tradução que muito me chamou a atenção, eu não sei qual que é agora, mas são as pessoas que ouvem e retêm a mensagem. Ó, não basta ouvir, é preciso reter. Verdade. Então assim, porque ouvir todo mundo ouve. A gente ouve dia após dia, momento após momento, inúmeros sermões, inúmeras mensagens, inúmeras pregações. Só que às vezes a gente está apenas ouvinte. Aquilo que a gente ouve não entra na gente com esse poder de dizer assim, ó, nossa, essa eu vou pegar, essa é. Então assim, meus irmãos, se você não atentar para isso, né? Porque a semente está sendo lançada. Então, que você seja essa terra boa, essa terra fértil, essa terra fértil, mas essa terra fértil precisa ser tratada. Amém. Precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Tem certas coisas que precisam ser tiradas da terra ruim, né? Precisa ser tirado entulho, lixo. Não, então, nenhuma terra fértil, veja bem, o agricultor, ele não lança a semente na terra de qualquer maneira, ele prepara a terra, ele ara a terra, e ele tem o tempo, ele limpa a terra, ele fortalece a terra. Verdade. E muitas vezes, meus irmãos, o que Deus está fazendo hoje na sua vida, talvez você está nesse processo. Deus está falando assim, ainda não é tempo de dar fruto, é tempo de preparar a terra, para não se perder o que eu estou te dando. Meu Deus. Então muitas vezes hoje Deus está falando assim, ó, tenha paciência aí, porque se eu te der hoje você vai se perder, porque ainda você não está preparado para germinar. Verdade. Você está num processo de limpeza ainda, você está num processo de purificação, você está num processo de santificação. Amém. Deus muitas vezes está tratando o teu coração, tua mente, Deus está tratando o teu falar, o teu pensar. Glória a Deus. Sabe, Deus está tratando o teu coração, que muitas vezes Deus sabe que se colocar algumas coisas nas tuas mãos hoje, vai se perder, vai ir por água abaixo, sabe por quê? Porque você não tem raízes, tem coisas que precisam ser tiradas, muitas vezes hoje Deus está no processo de tirar, Deus está tirando, Deus está limpando, meu Deus. Olha só o que o Dori falou aqui, ó. É por isso que temos sempre que estar tratando a terra, nos nossos corações, lendo a Bíblia, orando, jejuando e louvando a Deus. E aí sim, a semente cairá na terra e dará fruto 30, 60 e 100 por um. Adelaide, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Matou a pau aí, ó. Adilza, as sementes em diferentes tipos de solo representam o impacto que a mensagem de Cristo tem na vida das pessoas. Apesar de muitas pessoas rejeitarem ou abandonarem o Evangelho, aqueles que creem se mantêm fiéis e dão muitos frutos. Meu Deus, hein? Olha o Éder. E não adianta nem cortar caminho, senão vai voltar do zero. Fora as consequências. O processo pode ser lento, pode ser rápido, doloroso, mas tem que passar pelo processo. Meu Deus, ô Éder, eita Jesus, entendimento, irmão. A peça, hein? A Regina, Pati Costa. Muitas vezes queremos ser borboleta, mas não queremos esperar o processo de transformação. Verdade, glória. Verdade, é isso mesmo. Ah, a Cristiane aí. Aí ó, a Cris falou assim, ó, no livro de Efésios capítulo 6,
armas para arar uma boa terra. Nossa, forte, hein? Olha. Verdadeiramente, aquelas armas ali são porreta. A terra sem ser tratada, tudo que plantar morre. Para um bom plantio tem que adubar, regar, cuidar da terra. Assim somos nós em Cristo Jesus. Somos enxertados na videira. Mas se não ler a palavra, não orar, não buscar a Deus para crescer e ser uma árvore frutífera, seremos cortados e lançados fora, infelizmente. Oh, meu Deus! Jesus! A Jane, é preciso limpar a terra, tirar ervas daninhas, verdade, hein? Mato pedregulhoso, é isso mesmo. A Dilza, somente os corações onde o evangelho ganha raízes têm sua vida transformada, mas quando isso acontece, os resultados são notáveis. E terminando a Jane, limpar a terra é um processo difícil, muitas vezes doloroso. Oh, meu Deus, como é doloroso, hein, Jane? Meu Deus. Nem fala, hein? Limpar. Ó, isso aqui é limpar a terra. Como isso dá trabalho, é doloroso, né? Verdade. Precisa ter muita vontade, muito esforço, mas é necessário. Verdade. E muitas vezes é o processo de Deus na nossa vida, né? Verdade. A gente quer dar fruto de qualquer jeito, né? Às vezes você está num caminho em que você pega um terreno limpo. Tá bom, é só lá arar, adubar e plantar. Mas às vezes você está num caminho em que você pega terrenos que estão cheios de entulho, cheios de lixo, cheios de traço, de rato, de tudo. Primeiro você tem que tirar tudo isso, tirar tudo que é entulho, tudo que é sujeira, tudo que é lixo. Depois que você tirou esse trabalho cansativo e doloroso, que gasta dias, suor, sol e chuva, aí a terra vai estar pronta para você começar a arar ela, preparar ela, para depois começar a colocar a semente, e aí esperar o plantio, o adubo, para depois então vai ter. Ó, gente, uma coisa que Deus vai sempre respeitar é o teu grau de envolvimento. Ó, o teu grau de envolvimento vai determinar o tamanho da sua colheita. Se você achar que 30 tá legal, se você achar que 30 tá bom, para Deus também tá legal. Verdade. Se você achar que é 60, se você achar que é 100, tá tudo Verdade. certo. Né? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Dá a entender, parece que tem 3, né? Deus trabalha com 3 esferas aí, né? Então, gente, mas ó, é importante que nós saibamos, que o processo está na terra. Amém. E muitas vezes, várias áreas da nossa vida, tem áreas da nossa vida que o entulho está comendo solta, tem sofá velho, né? Tem tampa de privada jogada. O terreno virou um ponto de descarte. Verdade. Das más conversas. Né? Virou um ponto de descarte de um monte de coisa ruim. E é preciso limpar esse terreno para que pelo menos trabalhe no mínimo de Deus, que é 30%. Verdade. Ele está falando, filho, pelo menos trabalhe no meu mínimo. No mínimo, hein? No 30%. Mas tira, tem muito sofá velho aí, porta velha. Né? Vamos tirar aí, tira entulho. Verdade. Meu Deus, olha aí, ó. O Reinaldo, né? Ó, deve ser por isso que as pessoas vêm tacando fogo em suas terras. Ei, Reinaldo, hein? Jesus. A Cris, né? Cristo na terra teve dores. Temos que suportar. Verdade mesmo. O James. Forte. O James. O profeta Edson. É o Jameson Bruno. Cadê? O James Malafaia, né? Jameson Malafaia. Tá com saudade já. James Malafaia. As gotas de água que caem na terra fértil determinam muitas vezes o que estamos fazendo para a preparação do ambiente. Maravilha, hein? Nossa. Isso, glória a Deus aí, ó. Essa veio das nuvens. O Éder, depois de semear, devemos regar e adubar, cuidar constantemente para que venham os frutos, para que a colheita seja perfeita, conforme os ensinamentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Povo maravilhoso esse que está aqui com a gente, pensa. Diante de tudo isso que a gente está falando aqui, eu tenho 3 perguntas para vocês. 3, prestem atenção. A primeira, nós queremos saber mesmo. Então vocês vão aí mandar na mensagem aí. Éder, Dori, Adelaide, Jameson, Reinaldo.
qual foi a sua primeira experiência com o Evangelho e o que frutificou? Qual foi a sua primeira experiência com o Evangelho? Assim que ele foi anunciado para você, qual foi a sua primeira experiência e o que ele frutificou na sua vida? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é que anda a sua terra hoje, hein? Responde aí. E a última, você acha que você está pronto para levar essa semente para outras terras? Olha aí, ó. Meu Deus. E aí? Fala aí, nós queremos saber. Maravilha. Bom, uma das coisas que é importante é a gente saber que parte do processo nós estamos. O que nós somos, né? Qual é a nossa visão do futuro. Porque, gente, a gente não está, nunca ninguém estará 100%. Tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Agora, que solo que é? O pior solo é a beira do caminho. Depois você vai vindo para cá, né? Tem o rochoso, chega da fruta, né? Chega a querer ensaiar o que está em solo rochoso, chega a ensaiar, querer dar certo, mas não dá, porque não encontra profundidade, né? Ó, você vê, a gente pode se ver em muitos desses exemplos aqui, né? Talvez em áreas da nossa vida. Agora, para onde nós estamos indo? O que nós precisamos fazer para ir? Eu reconheço que em muitas situações eu fui todos esses tipos de solo. Eu fui solo da beira do caminho, eu fui o solo que faltou profundidade porque era rochoso, eu fui o solo que a semente se perdeu porque foi sufocada. Então, mas eu tive, como eu falei, até respondendo a pergunta do Ex aqui, eu já fui todo esse tipo de semente, de terra. Talvez lá atrás, quando a mensagem chegou, foi com muito entusiasmo, mas faltou profundidade. Então estava no solo rochoso, né? Faltou aí. Mas, meus irmãos, está tudo certo, é o processo. A gente vai amadurecendo, vai crescendo, vamos ver, tem uma visão mais aguçada, mais seletiva, para saber para onde, o que estamos fazendo, para onde ir, o que fazer. Uma coisa aqui, meus irmãos, veja bem, a semente, ela é a mesma. Mas uma coisa aqui que determinou são os lugares aonde ela estava. Preste atenção aqui. É muito importante a gente saber aonde nós estamos. Porque muitas vezes você pode ter uma boa semente, mas você só está no lugar errado. Verdade. Boa. Sabe? Muitas vezes, sabe o problema que você não está dando fruto? É porque você sempre está nos lugares errados. É muito importante a gente identificar onde nós estamos. Verdade. Sabe? Em que lugares nós estamos? Então aqui, a semente era boa, o problema era a terra. Então muitas vezes a gente quer dar fruto, mas muitas vezes aonde nós estamos? Importante a gente estar onde Deus quer que a gente esteja. Não é onde a gente acha que tem que estar. É onde Deus nos colocar. É onde Deus mandar estar. Então assim, às vezes a gente quer ter uma vida tão frutífera e abençoada, mas nos lugares onde Deus gostaria de nos ver, a gente está pouco. Né? Verdade. Nos lugares onde Deus muitas vezes diria para nós assim: pô, como eu te vejo pouco lá, hein? Meu Deus do céu. Pouco você vai no lugar de adoração, pouco você vai no lugar de oração. Meu Deus. Pouco você vai na igreja cultuar, pouco você vai no lugar agradecer. Você está mais nas rodas dos escarnecedores, você está mais na frente de televisão, mas você quer ter vida frutífera, né? Fala, Deus. Você está mais na roda de amigos, você está mais na roda de fofoca, você está mais na roda Mas você quer ter uma vida frutífera, né? Você está mais envolvido com os prazeres do mundo. Você está mais envolvido com as coisas seculares do mundo, mas você quer ter uma vida frutífera, né? Verdade. Mas muitas vezes a gente está pouco no lugar de adoração, pouco no lugar de oração. A gente está pouco nos pés do Senhor. A gente está pouco, muitas vezes, no lugar de aprendizado, na escola bíblica, no grupo familiar, na live do culto, seja lá onde for. Então, assim, meus irmãos, né? Aí vai ficar difícil, hein? Lembrei muito, sabe de quem? De Adão.
estava numa terra boa, a semente lançada ali, o diabo veio e semeou o que ele queria, e Deus perguntou: onde tu estás que não na minha presença? Olha lá, hein? Olha a Cris aqui, ó. A Cris já respondeu a pergunta aqui, hein? Cura de depressão. Frutificou que Cristo cura tudo. Sara qualquer ferida, basta crer e ter fé. Tudo em mim é Cristo. Me salvou, curou, libertou. Nova vida eu tenho. Glória a Deus, Cris. Beijo, hein, meu? Olha aí que coisa maravilhosa. A Patrícia Costa, ó. O evangelho foi muito impactante na minha vida. Me pegou em um momento muito difícil de grande depressão. Mas para a honra e glória do Senhor fui liberta deste mal que tem destruído muitas vidas. Mas acredite que o Senhor podia me libertar, e assim Ele fez. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, Pai. Ao Reinaldo, há alguns dias percorri 3 estados e neles vi muitas terras destruídas pelas queimadas. Depois de 15 dias, ao retornar às mesmas terras, já estavam com sinal de vida verde no sol. Olha aí, ó. Benção. Então não é porque você está vendo à primeira vista a aparência da terra que significa que ela não pode brotar e dar fruto. Meu Deus, hein? Olha aí o Doria, o Edson. Minha primeira experiência com o Evangelho foi meu encontro com Jesus. 2, minha terra está bem arada. 2, minha terra está bem arada. E Deus tem suprido de sementes maravilhosas que tem me dado muitos frutos. Ai, que bênção, glória a Deus. 3, estou sempre disposto a falar do meu Jesus para as pessoas. Estar pronto depende muito do nosso ponto de vista. Nossa, glória a Deus, hein? Que bênção. Olha o Éder. Minha primeira experiência, eu deixei as situações falar mais alto, eu fiquei perdido durante anos. A minha segunda experiência foi algo que tocou lá no coração, me ensinou a amar a Deus pelo que Ele é. Eu passei anos clamando ao Senhor pelo que Ele faz. A segunda experiência automaticamente fez com que minha família aceitasse a Jesus. Olha o fruto. Resumindo as respostas, estou aprendendo, tenho muito que aprender, mas a fé e a obediência têm feito coisas que jamais imaginamos que iria acontecer. Meu Deus! Glória a Deus! Terras que foram lançadas sementes, que pareciam para muitos que não ia dar fruto, deram frutos e continuam dando frutos em nome de Jesus. E muita gente fica feliz, né, irmãos? Muita gente fica feliz de ver essas coisas acontecendo na vida de vocês, nas nossas vidas. Sim, né? glória a gente Deus. Poderia ficar aqui um bom tempo aqui falando, né, aí da Cris, né, da Patrícia, do Éder, do Dori, né, acredito os outros irmãos aí também, né, assim, coisa maravilhosa. Glória a Deus. Porque, gente, ó, até lá no Salmo 119, verso 9, fala assim: como pode um jovem conservar pura a sua vida? Aí tá lá, é só obedecer aos mandamentos, né? Amém. Tem outras traduções, né, que são observando conforme a tua palavra diz, Sim, né? sim. Não tem jeito. Se eu quero, o que acontece também hoje, o que eu acho também, pastor Edson, hoje o evangelho, hoje vive-se um evangelho onde se prega-se que não se preocupa com a terra. Boa aqui, meus irmãos. Uau. Não, Deus tem que fazer. Na verdade, Deus prometeu, Deus tem, sabe? Não, mas Deus prometeu, ele tem que cumprir. Eu sei. Gente, ó, todas as bênçãos de Deus está condicionada a uma ação do homem. E se, o verbo tá lá. Se me ouvir, se me obedecer. Tá na condicional, né? E se me obedecer, tal. Então, gente, olha, Deus quer fazer? Eu acho que Deus quer fazer. Agora, eu acredito muito assim, que Deus está levantando uma igreja que seja responsável para falar assim, que seja responsável e que nós não terceirizamos as nossas culpas. Não falar assim, não aconteceu por causa de mim mesmo, cara. Eu não estou legal na presença do Senhor. Eu não estou servindo como deveria servir. Meu Deus. Verdade. Amém. A minha terra virou um ponto de descarte de entulho. Tem resto, tem bloco, tem... E eu preciso tirar isso aqui tudo. A gente atribui tudo a Deus. Joga tudo nas mãos do Senhor. Como Deus fala assim, não. Volta aí, é você que tem que resolver isso aí. A gente foca muito no que Deus pode fazer. Não tem nada de errado nisso. Não mesmo.
mas a gente esquece da nossa responsabilidade, né? Diante daquilo que Deus pode fazer. Sim. Porque Deus pode fazer sim, Claro. mas está numa condicional às promessas. Sim, lembra de Moisés? Tá, a condição para abrir o mar vermelho é você levantar o cajado. A condição para a água sair da rocha é você ir lá e tocar nela. Então gente, ó, eu já vi algumas pessoas dizendo, e tá tudo bem, né? Isso a Bíblia tá aí para se interpretar e você interpreta Do jeito que você quiser. Mas a gente olhando assim, tá lá, existe um verbo que está na condicional lá, né? Está condicionando a frase, né? Se fizer, Então, quer dizer, eu não posso tirar a minha parte fora. Eu estou nesse processo todo para dar fruto. A terra é muito importante. Verdade. Se tem uma das coisas, ó, meus irmãos. Deus vai falar assim, ó, filho, faz o seguinte, cuida da terra e da chuva, que você não tem como produzir chuva, eu mando. Né? O impossível para você é fácil. Sim, o impossível. Você não pode mandar chuva, então a chuva eu mando. Você faz o restante. Exatamente. Sabe por quê, meus irmãos? A preocupação com a terra, assim, trazendo para nós aqui, preocupação com a terra, a gente está cheio de versículos aqui. As exortações aqui, trazendo aqui para o Novo Testamento, a gente vai achar inúmeras dizendo assim, ó, não faça assim, não seja assim, não viva assim, deixe isso, deixe aquilo, não haja dessa maneira, não faça como eles, não haja como eles. A gente vai ver inúmeras, a gente podia fazer uma relação aqui, ó, de preocupações, sabe, de exortação, sabe do que aqui? Com a terra, comigo, com você. Sim. Porque o propósito é o quê? Frutificar, uma vida frutífera, né? Olha o Reinaldo aqui, ó. Você pode plantar o que quiser na sua vida e mesmo assim, após seu plantio, colher o fruto desta plantação. Davi plantou um erro e colheu a morte de seu filho e a treta por gerações. Treta é boa, né, Reinaldo? Foi treta mesmo. Foi treta mesmo. Verdade. Plantou uma semente ruim lá e o negócio descambou e foi uma confusão, né, enorme. Tá bom? Meus irmãos, nosso tempo aqui já está findando aqui. Oh, meu Deus! Mas olha, meus irmãos, dia 18, estaremos voltando com o nosso culto presencial. Amém? Então assim, olha, nosso culto vai começar, ó, e eu quero pedir isso a vocês. Nosso culto vai começar às 18h30 e vai até às 20 horas. Nós teremos 1h30 de culto. Por isso que eu peço, meus irmãos, a vocês, sabe o que? Fidelidade no horário. Porque o nosso culto vai ser 1h30 de culto. Então assim, ó, pá! Então assim, não chegue tarde, procure chegar antes, para 18h30, nós vamos dar o start no nosso culto. Chegue antes. Prepare a terra. Sabe? Então assim, dia 18. Em nome de Jesus, vai compartilhando aí com os irmãos aí, com os contatos. Já eu vou estar colocando na página da igreja aí, mas eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ó, aqui, finalizando aqui, o Reinaldo aqui de novo aqui, ó. Deus é tão justo que Ele planta 24 horas para todos os seres vivos. Ele dá para nós e você faz dele o que quiser. 24 horas para todo mundo. Amém, meus irmãos? Olha, um beijo no coração de todos vocês. Uma semana abençoada, maravilhosa. Que você seja essa terra fértil que Deus quer que você seja. Uma vida abençoada, frutífera, em nome de Jesus. Amém? Que o poder de Deus, a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. E nós louvamos a Deus por isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ó, beijo no coração, amamos. Amamos vocês. Olha a terra aí, vigia, hein? Deus abençoe. Tchau. Beijo, tchau.